noite, pontualmente, 20 horas, aqui em São Paulo, horário de verão. Eu, Heloísa Capelas, vou começar uma palestra online, uma novidade para mim. Nunca fiz isso, vai ser divertido. Que bom que você está aqui. E antes de começar, eu quero agradecer a você pelo tempo, pelo seu tempo e pela sua energia e a sua disposição para estar aqui conversando comigo. Nós vamos falar sobre relacionamentos e mudanças para 2013. Eu quero falar para você que me dá um tempo, deixa eu completar meu pensamento. Nós vamos estar conversando por uns 40 minutos, mais ou menos, e aí depois eu abro para perguntas, eu vou responder tudo que vocês perguntarem, o que tiverem interessados, mas aí do lado do vídeo tem um chat, então se você tiver uma pergunta imediata que surge na sua cabeça, já faz a pergunta. Se for de ordem prática, tem 2 colaboradores aqui na minha frente, a Solange e o Lude, e eles já vão responder para você imediatamente. Se for a respeito daquilo que a gente está conversando, assim que eu terminar meu pensamento, a gente abre para perguntas, ok? Tudo vai ser feito então pelo chat e depois eu falo com vocês aqui. Então, agradecendo de novo, eu quero começar falando para vocês que primeiro é um prazer enorme estar aqui. Eu adoro fazer coisas diferentes e estou super disposta a fazer essa nova experiência online, que me parece bastante bacana. E eu, com os meus 56 anos de idade, estou achando que é muito moderna. Então, eu estou encantada em participar aí desse movimento aí dentro da internet. Bom, eu quero começar falando com você do começo, né? Porque a gente fala de relacionamento. Como é que dá para falar de relacionamento se a gente não falar da gente mesmo? Não tem muito jeito da gente não falar de si quando a gente está falando do outro. Isso. Melhorou, que agora eles puseram um silenciador aqui, porque eu comigo mesmo estava me atrapalhando. Ótimo, obrigada, Lud. Bom, vamos voltar para o tema. Como é que eu posso falar do outro ou me relacionar com o outro se eu não tenho treino de falar comigo e de me relacionar comigo? Então, vamos começar do começo. Como é que essa história começou de relacionamento? Bom, começou conosco, né? Nós nascemos. E a partir da nossa concepção, nós vamos nos tornando a pessoa que nós nos tornamos hoje. Você sabia que quando nós nascemos, só 30% do nosso cérebro está pronto? Pois é, a gente é um ser em formação. Você sabia que o nosso cérebro ainda não está pronto? Que a gente pode ainda acrescentar coisas a eles, podemos fazer novas sinapses e desenvolver novas áreas do nosso cérebro a qualquer tempo, até a gente morrer? Pois é, isso é muito novo, né? Até 98, a gente acreditava que, como meu pai sempre me falou na infância, burro velho não aprende novos truques. E isso hoje, graças às neurociências, não é verdade. A gente já sabe que burro velho aprende novos truques. Só precisa treinar, do mesmo jeito que nós somos treinados aqui. Mas por que é que eu estou falando para você de que nós somos um ser ainda em formação? Porque, em primeiro lugar, nós podemos mudar. Essa é a fantástica notícia das neurociências. Então, a síndrome de Gabriela acabou definitivamente. Sabe aquele papo de que eu sou assim, eu nasci assim, eu serei sempre assim? Papo furado. Eu posso mudar sempre que eu quiser. Mas, voltando aos meus 30%, quando eu nasci, só tinha 30% pronto. Os 70%, o restante dos 70%, até eu me tornar adulto, vão ficar prontos lá pelos meus 11, 12 anos de idade. E tudo que eu vou viver do meu nascimento até meus 11, 12 anos de idade vai formar o meu caráter, a minha personalidade e todo o treino de ser quem eu sou. Portanto, eu levo para a vida adulta aquilo que eu aprendi na infância. E aqui eu quero contar para vocês sobre Bob Hoffman. Bob Hoffman, em 1967, muito antes das neurociências falarem disso,
ele já falava da importância da infância, claro, Freud também falou, todos os psicanalistas, mas ele falava da importância na formação da personalidade da criança, a influência dessa infância nessa vida adulta. Isto é, ele dizia que nós, crianças, vamos precisar, para desenvolver todo o nosso potencial, todos os nossos talentos com os quais a gente já nasceu, nós nascemos com talentos a serem desenvolvidos, e para que tudo isso pudesse ser desenvolvido, nós precisávamos de ter a sensação de pertencer, portanto, nós precisamos pertencer à nossa família e temos a sensação de sermos reconhecidos, reconhecidos na nossa legitimidade, isto é, naquilo que nós somos. Reconhecimento e pertencimento, nós aqui vamos chamar de amor. Amor incondicional. A criança precisa ser amada incondicionalmente para ter a sensação de que pertence ao bando e de que é reconhecida no seu legítimo, naquilo que ela verdadeiramente é. Via de regra, nos falta esse amor incondicional. Isto é, nós somos reconhecidos sim, se atendermos à demanda do bando. Nós pertencemos sim ao bando, se nós obedecermos a esse bando e às regras desse bando. Isto é, se houver na sua educação um se, claro e sem dúvida nenhuma que não é amor incondicional. Isso era o que o Bob Hoffman dizia. E ele dizia, por falta desse amor incondicional, porque a criança não sente esse pertencimento e essa legitimidade, ela vai buscar isso. Porque é uma necessidade do humano. Nós precisamos, nós somos um bicho biopsicossocial. Nós precisamos pertencer, nós somos gregários. Então, o que nós vamos fazer para buscar esse pertencimento, para buscar essa legitimidade? Nós vamos copiar. É isso que a gente faz. A nossa personalidade, o nosso original, aquilo que nós somos, vem da cópia. Nós vamos copiar os nossos modelos, que via de regra é papai e mamãe, ou todos aqueles que os substituíram, isto é, as pessoas que nos criaram. Esses são os nossos pais. Por que eu estou falando disso, falando de relacionamento? Porque o nosso treino é olhar para o outro. Nós ficamos o tempo todo olhando para o papai e para a mamãe e para aquelas figuras de autoridade que nos educaram, para ver como é que a gente virava gente e como é que a gente poderia pertencer àquele bando, àquela comunidade, àquela família. E como é que nós seríamos reconhecidos? De que jeito é? Qual era o jeito que a gente agradava a mamãe? De que jeito é que o papai ficava contente com a gente? Tudo isso vai formar o nosso caráter. Lembrando que nesse período nós estamos em formação do nosso sistema nervoso. Está tudo ainda em formação. E nós vamos aprendendo a ser quem a gente é. Isso significa que quando a gente vai para a vida adulta, a gente está pronto, isso é, a gente já aprendeu a ser como a gente é. E dentro do nosso paradigma, como nós começamos agora a acreditar com as neurociências que nós estamos em constante mudança e podemos mudar a qualquer tempo e aprender até a velhice, isso é muito novo para nós. Até muito pouco tempo nós acreditávamos que a hora que eu viro adulto, eu sou assim e eu não tenho mais mudança. E se o meu treino é ficar olhando para o outro e eu sou deste jeito, será que vão dar certo os nossos relacionamentos? Por falta de amor, eu vou desenvolver uma carência de amor. Eu vou desenvolver uma desconfiança de que alguém pode me amar. Os nossos relacionamentos estão envolvidos em desconfiança, em cobrança, em necessidade de prova. Se nós não estamos cobrando do outro que ele prove o seu amor, a gente está competindo com ele. Será que não? Dá uma olhada no seu relacionamento se não é isso que acontece. Pois é, nós estamos falando de mudança. Mudanças para os nossos comportamentos, aqueles que a gente não gosta. Nós não nos entregamos para o outro. A gente vive um relacionamento que quando o outro pisa na bola, quando ele diz alguma coisa que a gente não gosta, a gente fala, eu sabia mesmo. Eu estava esperando mesmo. Eu desconfiava mesmo.
Estava na hora de acontecer, estava muito bom para ser verdade. Acontece isso com você? Então, essa é a tal de desconfiança que o Bob Hoffman vai dizer que foi por falta de amor incondicional. Aliás, ele dá até um nome para isso. Ele diz que a falta de amor na nossa infância chama-se síndrome do amor negativo. Isto é, por falta, então vira negativo, eu vou copiar todos os meus pais, tudo, todo bem e todo mal. Para eu poder olhar para o outro e poder reconhecê-lo e legitimá-lo, eu preciso ter aprendido a me legitimar. Isto é, eu preciso ter aprendido que eu sou todo o meu bem e todo o meu mal. Isso me constitui. Aliás, vou contar uma outra coisa para você. Você sabia que descobriram, quando houve a descoberta do DNA e que descobriram uma porção de coisas, nunca mais nós somos o mesmo, nós, humanidade. A partir dessa descoberta, nós fomos imediatamente para descobrir e desenvolver a teoria dos sistemas. Tudo faz parte, tudo pertence. Uma mudança num pedacinho do mundo faz o mundo inteiro mudar. Essa é a teoria dos sistemas. E a partir dessa teoria veio a teoria das informações. Claro, para esse sistema mudar, a gente precisa de informação. E a tal da TI. A partir daí, o mundo nunca mais foi o mesmo, ao ponto de eu estar aqui conversando com vocês e falando para vários lugares do país. Essa é a tal da TI que surgiu com a descoberta do DNA. Só que com essa descoberta, descobriu-se também que nós, humanos, esse serzinho básico, capaz de fazer coisas incríveis e surpreendentes, só tem 2% de humanidade. Nosso DNA é igualzinho ao nosso primo, o chimpanzé. Pois é, 98% de nós é macaco. Ai, que coisa horrível. Pois é, nós somos um bando de macacos, desejando e querendo a perfeição. Imagina só, olha que loucura que nós vivemos. A sua meta é ser perfeito? Você só quer acertar? Você odeia levar bronca? Você não pode nem pensar em escorregar? Você logo imediatamente pega o chicote e se maltrata com os seus erros? Então, Bob Hoffman vai dizer que nós fazemos isso na vida adulta porque provavelmente levamos muita bronca na vida infantil. E porque nós levamos muita bronca, a gente fica com medo de levar mais bronca na vida adulta. Imagine vocês na infância, porque a gente levava bronca ou porque a gente não se sentia legitimado, nem pertencendo, nem amado, em algumas vezes, tá? Na grande maioria das vezes a gente se sentia amado, sim, a infância foi boa, sim. Mas em alguns momentos isso aconteceu, isso é o bastante para que a gente aprenda que o nosso legítimo valor não é tão legítimo assim. Numa bronca, a criança pode perder imediatamente todo o valor dela. E ela pode se sentir totalmente frustrada, fora do lugar, inadequada, principalmente se essa bronca for mal dada. Bom, eu quero abrir um parênteses aqui. Cuidado, pais. Criança precisa de limite. Criança precisa saber até onde ela pode ir. Então, pelo amor de Deus, não vamos liberar essas crianças para não traumatizá-las. Não, não é nada disso. Só que o que nós fazemos com a bronca até hoje é julgar a criança. Em vez de nós dizermos isto pode ou isto não pode, até onde pode, de que jeito pode, a gente espera ela cometer o delito e nós a julgamos, a criticamos, a desvalorizamos porque cometeu o delito. E não dizemos para ela, opa, isso não pode, isso que você está fazendo não é legal. Não, a gente diz, nossa, você não é legal, você não pode fazer o que você está fazendo. E aí a autoestima vai para o saco. Exatamente como aconteceu conosco. A gente, por falta de autoestima, vai viver procurando e sonhando com a perfeição. Nós temos 2 sonhos infantis. O primeiro, que quando a gente crescer, a gente vai ser perfeito. Vai fazer tudo certo para que ninguém mais dê bronca na gente. E o segundo, nós vamos encontrar um grande amor. Aquele que verdadeiramente vai nos amar
para sempre, apesar de tudo e de todos. Esse é o sonho infantil. Era aquilo que a gente esperava dos nossos pais, que eles nos compreendessem, nos amassem sempre, em qualquer condição. Mas não foi isso que aconteceu. Nós tivemos muitas condições na nossa vida. E a gente sonha, então, com um cavaleiro dourado ou com uma mulher perfeita que nos perdoe e que nos ame, apesar dos nossos erros. E ficamos muito frustrados, muito infelizes, muito chateados, porque as pessoas não nos perdoam. Você já reparou, quando você quer falar uma coisa desagradável para as pessoas, você precisa falar, mas você não quer que ela se chateie? Ora, você vai falar uma coisa chata para a pessoa, você vai falar uma coisa desagradável para as pessoas, e você não quer que ela se chateie? Ora, como assim? Então, esse é o seu sonho de perfeição. Olha, eu vou falar uma coisinha, mas como eu sou um cara legal, eu não quero que você se aborreça com isso. Não, você não é um perfeito. Lembra, você só é 2% humano. 98% de você é um macaco. Como é que a gente pode ser perfeito sendo macaco? Não. Ser amoroso, ter uma autoestima elevada, isto é, se valorizar, acreditar no merecimento, confiar nas pessoas, isso pode ser uma meta, sem dúvida nenhuma. Mas perfeição não é uma boa meta para ser alcançada. Nunca errar. Não coloque isso como meta. Você vai sempre se frustrar, sempre se machucar e se achar um culpado e voltar lá na infância achando e concordando que assim, de verdade, eu não sou bom o suficiente. Por isso, eu não mereço pertencer a esse bando, ou por isso, eu não sou legítimo para essa humanidade. A desvalorização é o que mais nos atrapalha na nossa vida. Você já viveu essa sensação de se sentir, eventualmente, em alguns lugares, o pior das pessoas? A pessoa mais desengonçada, ou a mais mal arrumada, ou aquela que entende menos do assunto, ou aquela que não consegue se articular, ou a mais tímida. Você já viveu isso? Por outro lado, em alguns lugares, você já viveu aquela história de se achar o rei da cocada? Achando que é melhor que todo mundo, criticando, desvalorizando o outro. Então, tudo isso nós aprendemos enquanto estávamos na formação. Porque todo o nosso treino, de novo, é ficar olhando para o outro e prestando atenção no que o outro acha de nós. Porque foi assim que a gente se formou. Quando aqueles grandões, os nossos pais, os nossos avós, babás, professores, tios, aqueles grandes que nos educavam, falavam de nós e conversavam a respeito de nós, eles foram nos dando relatos. E nós fomos nos construindo sendo esse relato. E agora a gente conta essa mesma história pra gente. Que história que você conta para você? Se for uma história bacana, se for uma história de valorização, de reconhecimento, de amor próprio, os seus relacionamentos estão garantidos. Porque você pode reconhecer no outro a beleza dele, o legítimo dele, você pode compreendê-lo, perdoá-lo, você não precisa competir com ele e você não precisa desconfiar dos seus relacionamentos. Mas se não for assim, você está a fim de mudar para 2013? Então, eu tenho um método. Mas antes de falar do método, eu preciso falar para você que para fazer mudança, qualquer tipo de mudança, você precisa de três e só três comportamentos. O primeiro deles, paciência. Ah, não existe mudança radical nem da noite para o vinho. Então, paciência com você. Você quer mudar? Respira. Você vai fazer um processo de mudança. E esse processo demora tempo. Portanto, seus relacionamentos vão mudar também. Mas não é de hoje para amanhã. É um processo. Paciência. Tenha paciência com você. Mas você precisa de persistência. Esse é o segundo item. Persistência. Não adianta eu ter paciência se eu não tiver persistência. Eu preciso continuar. Lembra dos nossos erros? Nós vamos errar. Então, nós vamos fazer várias experiências, mas nós vamos errar. Então, vamos para frente, persistência.
E o terceiro, e o melhor dos itens, prática. Como é que você quer mudança se você não praticar? Bom, para falar da prática, eu vou falar do método, mas daqui a pouquinho, porque eu quero continuar falando e seguindo minha linha de raciocínio aqui, eu não posso me relacionar com o outro sem olhar para mim. Daí, eu preciso da prática, isto é, eu preciso de um método para olhar para mim. Porque como é essa história de olhar para mim mesma? O que significa isso? Nós temos muito medo de sermos egoístas, não é? Está lá na nossa história de que ser egoísta é feio. Então, eu preciso amar o outro altruisticamente, sem nem olhar para mim. Aliás, talvez muitos de vocês tenham a sensação de que amam mais do que são amados. Você já viveu experiências na sua vida de que você deu muito mais do que você recebeu? De que foi essa a sua sensação? Então, isto é não olhar para você, é não olhar o seu limite, aquilo que dá ou aquilo que não dá para fazer. Isso é autoconhecimento. Eu não posso falar de relacionamento com o outro se eu não falar de relacionamento comigo mesmo. Primeiro, o que é que eu quero na minha vida? Segundo, o que é que me faz feliz? Do que eu gosto? O que é que me entusiasma? O que é que eu faço que eu me sinto bem? Como é que eu posso construir minha vida e escolher a minha agenda para me sentir bem? Que atitudes eu devo ter? Que emoções eu devo sentir para ter a sensação de plenitude? Você sabe essas respostas? Você já parou para se olhar? Você já parou para olhar e questionar suas verdades? Porque adulto tem tanta verdade, tem tanto pode o que não pode. Você sabe tudo que você não pode? Você deve saber. Você deve ter uma lista de tudo que você não pode. Agora o meu desafio é, você tem a lista de tudo que você pode? Você tem a lista de tudo que você é capaz? Sabe, a gente vai fazer uma experiência semana que vem. A gente aqui, a equipe do Centro Hoffman, e eu estava pensando, eu vou começar por aí. Você sabe que a nossa consultora pediu para cada uma de nós escrever 5 talentos. Você sabe me dizer agora os seus 5 talentos? Eu tive um bocado de dificuldade para descobrir os meus. 5 talentos. E olha que eu estou nisso há bastante tempo. Eu trabalho com desenvolvimento humano há 20 anos. Há um pouco mais de 20 anos. Isso é um bocado de tempo. E mesmo assim, quando a gente fala de talento, a gente fala, talento é... Então, para que você nasceu? Você serve para quê? A nossa existência, ela está sustentada pela sensação de utilidade. O ser humano precisa ser útil, porque ele é gregário. E ele precisa amar e ser amado, não tem jeito. Isso faz parte da nossa humanidade. E nós vamos buscar isso. E para buscar isso, a gente precisa desenvolver os nossos talentos. Quais são os seus? No que você é bom? Para que você é bom? Isso é autoconhecimento. E para isso você precisa olhar a história lá do começo, desde o começo da infância. Eu vou contar para vocês um talento. Quando eu era pequenininha, algumas pessoas já conhecem essa história, porque eu conto muito a história do banquinho. Quando eu era pequenininha, eu era muito aparecida. Não que eu não seja hoje, mas eu era mais aparecida do que hoje. Hoje eu até, dependendo do lugar, eu tenho um simancol. Mas quando eu era pequena, nossa, eu gostava muito de aparecer. Então, eu declamava para as pessoas, eu sorria para as pessoas, eu jogava charme, eu queria que elas me olhassem. Eu era uma gracinha, era assim que eu aparecia. E aí, quando eu tinha 3 anos de idade, eu tinha um tio, ele fez um banquinho para cada sobrinho. Ele foi de uma gentileza, ele pegou lá as madeiras e foi juntando e fez um banquinho para cada um. E claro, eu recebi o meu. Bom, a partir desse dia, toda vez que na minha casa a gente recebia visita, eu pegava meu banquinho,
Eu subia nele e eu declamava. Eu fazia as visitas baterem palma para mim, eu declamava. Isso é um talento. Só que o meu pai ficava muito bravo, ele tinha muitos ciúmes. Ele tinha muito medo que acontecesse alguma coisa ruim para mim. E ele então mandava eu descer do banquinho sempre que ele podia, né? Sempre que ele me pegava ali declamando e brigava comigo. Então, com o passar do tempo, eu fui esquecendo que eu tinha esse talento. Porque para agradar meu pai, para que ele não brigasse comigo, eu precisava não falar. Foi depois de um trabalho de autoconhecimento que eu fiz, chamado Processo Hoffman da Quadrinidade, que foi criado pelo Bob Hoffman, que eu descobri que isso era um talento. Eu podia falar para as pessoas. E agora, não com a necessidade de aparecer nem ser reconhecida, simplesmente porque eu tenho um talento. Então eu podia estudar coisas e ensinar as pessoas falando. Isso é um talento. Eu vou contar um. Qual é o seu? Descobre um talento que você já tinha quando você era criança, com certeza. E isso vai fazer você poder se olhar. Você foi valorizado nesse talento, te impulsionaram em direção ao sucesso e ao desenvolvimento desse talento, ou você foi frustrado como eu? O que é que você viveu? E que verdades você começou a falar a seu respeito? Eu, por exemplo, comecei a dizer que era feio ficar falando, que era muito chato ficar falando. E aí eu parei de falar. Esse era um relato, era um discurso que eu me fazia. Até que eu comecei a entender que podia ser muito útil conversar com as pessoas e subir no meu banquinho, exatamente como eu estou agora. Muito bem. Continuando aqui, eu estou olhando aqui para não perder a minha linha de raciocínio. Na verdade, o autoconhecimento faz com que a gente entenda que todos nós queremos amor. Todos nós. Se isso aconteceu com você, se na sua infância você não foi visto em alguns momentos, não foi reconhecido, não se sentiu pertencendo, sem dúvida você desenvolveu uma carência. Você desenvolveu alguns padrões de comportamento e algumas sensações de inadequação, de não merecimento, de inferioridade, de incapacidade. Com certeza você desenvolveu isso. E aí, porque o seu sonho de consumo é encontrar o amor que te compreenda absolutamente, e você não vai acreditar nisso, você vai desenvolver relacionamentos de competição e relacionamentos onde existe muita desconfiança. E se existe desconfiança, não existe entrega. Quando eu faço o meu processo de autoconhecimento, a hora que eu percebo que aconteceu comigo, pode ter certeza, aconteceu com o outro. E se aconteceu com o outro, ele também está se relacionando com você do mesmo jeito. Ele também está tão desconfiado e tão medroso de um relacionamento amoroso como você. Aliás, de qualquer relacionamento. E aí, ele vai tateando nas amizades, no amor, a gente vai mantendo relacionamentos superficiais. O que é uma pena. Que pena que isso acontece. Agora, acontece porque as pessoas não usam o seu talento a seu favor. Quer dizer, aquele talento que é meu, a meu favor. Eu não me pergunto o que é que me faz feliz. Eu quero, e nem conto para o outro. Eu quero que o outro adivinhe. E daí, quando ele não adivinha, eu digo, então, tá vendo? Ele não me ama. Ele nem adivinhou o que eu queria. Claro, isso era um desejo infantil. Quando eu era pequenininha, eu desejava muito que meu pai e minha mãe soubessem quem eu sou. Lembra do legítimo? Eu queria muito que eles me reconhecessem no legítimo. Eu queria muito que meu pai reconhecesse que era legítimo em mim o desejo de falar, o desejo de estar no palco, o desejo de representar, o desejo de falar para as pessoas e ser vista por elas. Eu gostava de declamar, eu montava peças de teatro. Isso era um talento. Mas como eu não fui vista, como eu fui reprimida, eu não reconheço. E aí eu acho que as pessoas têm que reconhecer sem que eu mostre nem conte. Elas têm que me descobrir. Não, elas não. Isso é só um sonho infantil. Quem tem que se descobrir é você mesmo. Aliás, o que é que você está fazendo que ainda não fez isso? Sabe o que acontece?
Você não se descobre e falha na descoberta dos outros. Você já reparou? Você já viveu uma experiência onde você deu o seu melhor? Você fez o melhor que você pôde, você falou com a melhor das intenções, o teu coração estava na sua boca, você conseguiu se expressar e o outro não te entendeu? Você já viveu isso alguma vez? Então, eu tenho certeza que sim. E se você já viveu isso com alguém, alguém já viveu isso com você. Já deu o melhor para você, já falou com a melhor das intenções, estava com todo o amor para você e você não entendeu. Por quê? Porque você não se reconheceu legítimo. Você não acreditou que o outro estava te reconhecendo. Porque na realidade o outro não tem que fazer nada. Quem tem que fazer é você, caramba, vamos lá. É você que tem que se olhar. Mas não é nosso treino, lembra? Então, porque não é nosso treino, a gente tem a maior dificuldade. Por isso, Bob Hoffman desenvolveu um método. Porque ele dizia, sem método, nós não vamos conseguir fazer a mudança. Lembra da prática? Lembra as 3 características? Paciência, persistência e prática. Então, agora eu vou falar da prática. Porque a prática exige um método. Eu preciso mostrar, eu preciso apresentar, eu preciso viver um método para poder fazer uma mudança comigo. E Bob Hoffman desenvolveu um método com 4 passos. 4 excelentes passos, 4 magníficos passos. O primeiro deles, consciência. Claro, sem consciência não há mudança. Não é possível fazer mudança. E, gente, consciência, presta atenção. O outro é fundamental na sua vida, porque o outro é seu espelho. Eu costumo dizer que o outro é uma placa de sinalização para você. Ele diz para você claramente quem você é. Você já reparou isso? Ele conta para você se o caminho que você anda nesse relacionamento é bom ou ruim. Ele vai sinalizando para você a cara feia, a bronca, a argumentação, a disputa, a mágoa, o ressentimento, a briga, a crítica. O outro vive isso em relação a você? Aproveita, ele é um espelho seu. Isso é consciência. O que as pessoas falam de você? Pro bem e pro mal. Sabe? Quando eu descobri que eu era só 2% humano, eu descobri algo maravilhoso. Maravilhoso em mim. Que é toda a minha humanidade. Eu sou todo o meu bem e todo o meu mal. Isso é o melhor de mim. O mix de todo o meu bem e todo o meu mal é o melhor que eu tenho para dar para as pessoas. E elas me sinalizam, elas me contam a respeito de mim. E quando eu estou muito no meu mal, eu vou criando relacionamentos ruins. Não é isso que eu quero amor. Lembra, todo mundo quer amor. Agora, como é que eu posso ter amor das pessoas? Se eu puder mostrar para elas todo o meu bem. Agora eu sei qual é todo o meu bem? Lembra, eu tinha dificuldade de falar de 5 talentos. Quais são os seus 5 talentos? Agora, 5 críticas a seu respeito é fácil, né? Você sabe, né? Você rapidinho fala o que é ruim em você. E daí, se seu foco é no ruim em você, o que é que você vai mostrar para o outro no relacionamento? O que é bom ou o que é ruim? Quando a gente fala de autoconhecimento, a grande maioria das pessoas fica com medo. Fica dizendo, nossa, o que eu vou descobrir? Eu vou te contar um segredo. Você vai descobrir que você é uma pessoa extraordinária. Que você tem um bem danado dentro de você. Só que você não põe a serviço. Você não coloca à sua disposição todos os seus talentos. E aí você não cria relacionamentos verdadeiramente amorosos. Isso é consciência. Quando eu falo de autoconhecimento, crítica você se faz de monte. Você pode listar facinho, 30 características negativas suas. Agora eu quero 30 positivas. Vamos lá. Fácil? Nada. Muito difícil. 5 talentos já é difícil. Quanto mais 30 características positivas.
E se você quer relacionamentos positivos, são com essas características que você tem que se relacionar. Não com as 30 negativas. Essas só vão te trazer desamor, só vão te trazer rejeição, desconfiança e etc e tal. Tudo que você não quer. Muito bem. Então eu estava falando dos 4 passos. Consciência. É disso que eu estou falando. Pode ser que você precise de ajuda. Porque ter consciência de si mesmo, via de regra, a gente precisa de um consultor. A gente precisa de um terceiro olho, a gente precisa de uma pessoa de fora para nos ajudar a encontrar o caminho de dentro. Fazer o caminho de dentro nos causa medo, porque a gente tem a impressão que vai encontrar um monstro. E na realidade eu estou te prometendo que você vai encontrar um ser de luz. Mas você não vai acreditar em mim assim, né, logo de cara. Bom, muito bem. É verdade que você também vai encontrar um monstro. É verdade que você também vai encontrar um monte de características negativas. Mas você não nasceu com elas. Você aprendeu. Foi uma questão de sobrevivência. Lembra, você tinha que copiar aqueles adultos grandões que estavam te ensinando a ser gente. E você aprendeu que ser gente era... E aí você vai aprender os comportamentos negativos. Por isso, Bob Hoffman chamou isso de síndrome do amor negativo. E ele traz um método para sair dessa síndrome. Síndrome, lembra, é um conjunto de sintomas. Isso é, nós estamos doentes emocionalmente e a gente nem sabe disso. Por que falta autoconhecimento? A hora que eu descubro isso, a hora que eu descubro essa minha doença e que eu tenho características negativas que eu não quero mostrar para o mundo, eu tenho comportamentos completamente indesejáveis. Você já viveu coisas assim? Nossa, eu não queria fazer isso. E quando eu vi, eu já fiz. Você viveu já isso? Então, eu também. E é tão ruim, não é? O Bob Hoffman dizia que esse era um comportamento compulsivo e automático. Aquele que a gente aprendeu até os 12 anos de idade, quando o nosso cérebro estava em formação. As nossas sinapses foram colocadas em movimento. E aí, quando a gente vai para a vida adulta, a gente treina a repetição. E aí, hoje, esses comportamentos indesejados estão dentro de mim, treinados. E aí, quando eu vou ver, eu já fiz. Quando eu me dou por mim, eu já briguei, eu já xinguei, eu já desagradei. E o pior, eu maltrato as pessoas que estão do meu lado, as que eu mais amo. E depois eu quero ser perfeita? Ah, nada, eu pego o chicote e começo a me bater. E daí eu digo, não, agora, da próxima vez, eu não vou mais fazer isso, eu vou fazer diferente. E quando vem a próxima vez, eu faço tudo igual. Então, com o autoconhecimento, eu também vou descobrir quais são esses comportamentos. E aí, o segundo passo, lembra? São 4. O segundo passo é a expressão disso. Porque todos esses comportamentos negativos me deixam com muita raiva. Muita raiva de mim, muita raiva da minha infância, muita raiva dos meus pais, muita raiva das pessoas que não me entendem, muita raiva dessa vida, muita raiva muitas vezes de Deus. Eu fico com muita raiva. A raiva não é uma coisa bonita, né? A gente não pode expressar. A gente expressa sem querer. Quando alguém te fecha no trânsito, quando alguém te desrespeita, você logo altera o tom da voz, você logo briga, você logo... Não é assim? Você... Então. Ou então você bate em alguém, é ferino com alguém, é sarcástico com alguém, sabe? A raiva vai saindo assim, uma coisa pegajosa, porque é feio ter raiva. Mas a raiva fica em você, então você dá um jeito de fazer com que ela escape. Se ela não escapar, vai virar doença. Você tem raiva, mas você vai ficar doente só para não contar dessa raiva. É isso. O segundo passo é você poder expressar essa raiva. Mas olha, vamos combinar aqui, você precisa de um lugar adequado e precisa de um consultor para poder expressar essa raiva com naturalidade, sem magoar ninguém. Porque não é assim, eu vou expressar a raiva e vou dar na tua cara, tá? Não, eu estou falando que todos nós queremos amor. Nós queremos montar relacionamentos amorosos. É expressando raiva para o outro que a gente vai criar isso? Não. Mas a gente pode ter um lugar adequado para poder expressar raiva, expressar tristeza, expressar dor. Expressar. Esse é o segundo, o segundo tópico do nosso método. 4 passos. Primeiro, consciência.
Segundo, expressar as emoções. Você tem direito a elas. Você pode expressar. Se você não expressa raiva e não expressa dor, você também não vai expressar amor. Bom, outro passo. O terceiro e o mais importante passo. Perdão. Perdão, meu querido. Sem perdão, nós não vamos criar amor. Sem perdão, nós não vamos nos entender. A humanidade não vai se entender se nós continuarmos ressentidos e magoados com o outro. O passado nos persegue. Ele é uma sombra atrás de nós e não deixa a gente mudar. É um aguilhão aqui no nosso pé, nos prendendo para os próximos passos. Eu estou falando de relacionamentos amorosos e de mudança para 2013. Então, você precisa do perdão. E perdão é uma experiência. Não é assim, eu perdoo, mas eu não esqueço. Não, querido. O perdão vem da compaixão sentida profundamente no seu coração. E é uma experiência. E você vai me dizer como senti-la? Então, no processo Hoffman é possível. E a partir dessa experiência do perdão, depois da consciência, depois da expressão das suas emoções, o quarto e definitivo passo é o novo comportamento. É você poder viver a partir da sua positividade, a partir dos seus talentos, a partir da sua capacidade amorosa, que, diga-se de passagem, também foi construída na sua infância. Nós estamos falando meio mal da sua infância, não, mas tem um monte de coisa maravilhosa lá, que o autoconhecimento pode fazer você ver. Eu vou insistir no autoconhecimento, sabe por quê? Porque o Bob Hoffman me convenceu, na medida em que ele disse que nós temos 4 inteligências, 4. E aí ele desenhou esse símbolo, olha, que está atrás de mim. Dá para você ver? Então, esse símbolo aqui é um ser humano. E esse símbolo significa humano nas suas 4 características e nas suas 4 inteligências. Ele vai dizer que este lado daqui, na minha esquerda, e portanto na sua direita, aqui quando você está olhando, é uma inteligência emocional, esquerda, do meu coração. Toda a sua capacidade de sentir, de amar, de sentir raiva, de sentir ódio, mágoa, enfim, a competência de sentir emoções e sentimentos. Tá aqui. Essa é uma inteligência extraordinária. Este outro losango aqui, da minha direita, portanto da sua esquerda, ele vai dizer que é a inteligência intelectual. É a harmonia desses dois aspectos, veja como eles são harmônicos. É a harmonia desses dois aspectos que nos traz equilíbrio. Mas o grande diferencial, aquilo que me convenceu, que o Bob Hoffman me garantiu que era bacana e que valia a pena eu ir atrás disso, é que ele diz que nós temos, todos nós, uma inteligência espiritual. A nossa essência, a nossa melhor parte. Essa parte que vai me garantir legitimidade. Só eu sou Heloísa Capelas. Só eu tenho essas características. Só eu tenho a combinação dos meus talentos. Só eu posso contribuir com a minha comunidade, com a minha família, com as pessoas que estão ao meu redor, do jeito que eu contribuo. Isso me convenceu de que valia a pena eu ir atrás dessa harmonia. Estes 3 em equilíbrio, emoção, intelecto e espírito, estão dentro do corpo físico, que é esse círculo aqui, grandão. Quando ele disse que a harmonia, o equilíbrio das nossas 4 inteligências era o resultado final do método chamado processo Hoffman da quadrinidade, eu me convenci, há 20 anos atrás, que eu estava pronta para me conhecer. Se esse é o resultado, nossa, manda ver, me conta como é que eu me conheço. E ele me ensinou um método que, coincidentemente, também tem 4 partes. E a partir deste método, consciência, expressão, perdão e novo comportamento. Esses são os 4 passos do método. Com paciência, persistência e prática desse método, eu pude resgatar o meu melhor. A partir daí, os meus relacionamentos são perfeitos? Não, mas são humanos.
E o humano, lembra? Contém todo o bem e todo o mal. Às vezes os relacionamentos ficam sensacionais. Às vezes a gente se machuca, se magoa, mas eu aprendi o perdão. E daí, com o perdão, a gente começa de novo, conversa de novo e resgata aquilo que ficou no passado. E então os relacionamentos voltam a ser sinceros e amorosos. Quer fazer mudança para 2013? Pensa nisso. Autoconhecimento. Sabe por quê? A palavra de ordem de 2013 é negociação. Você sabe o que você quer para você? Sabe quais são seus talentos? Sabe o que te faz feliz? Sabe quais são seus desejos mais profundos? Você tem uma visão de você e da sua vida para daqui 5 anos? Você conhece seu propósito? Então, negocia. Se você sabe tudo isso, começa a negociar com as pessoas aquilo que elas podem ou não podem fazer por você. Tem uma parte que é você que tem que fazer. Tem uma parte que as pessoas podem fazer, mas você precisa negociar. Essa é a palavra de ordem. E se você não sabe qual é seu propósito, quais são seus talentos, qual é seu sonho, o que te faz feliz e o que você quer para você, opa, vem logo. Vamos lá num processo de autoconhecimento. Gente, não tem saída. Se alguém te prometer uma saída rápida, se alguém te acenar com uma mudança imediata, se alguém disser para você e de agora em diante você será feliz, foge. Foge porque é fria. Porque felicidade é trabalho. Felicidade exige paciência, persistência e prática. Quero agradecer você pela sua paciência, por você ter deixado eu subir no banquinho e poder contar uma história. E estou aqui aberta, completamente aberta, se você tem alguma dúvida, se tem perguntas que eu possa esclarecer. Opa, Vivian. Vivian Carrasco. Oi, Vivian, você tá boa? Elô, e quando a gente é carente, mas não se permite se relacionar com ninguém? Putz, aí o caso é muito grave, Vivian. É muito grave. Ah, não é seu caso, né? Sabe que todos nós temos uma carência. Todos nós. Porque como na infância nos faltou amor incondicional, aliás, vamos deixar claro essa história de amor incondicional? Falta amor incondicional na humanidade. Amor incondicional é uma meta nossa, é uma estrada a ser percorrida. É tudo que nós queremos. Então, todo o nosso esforço para viver bem é para ir em busca desse amor incondicional, ok? Muito bem. Mas ele nos faltou na infância, no momento em que a gente mais precisava para desenvolver os nossos talentos natos, aqueles com os quais a gente nasceu. E nos faltou. Claro que todos nós ficamos carentes de amor. E porque ficamos carentes, a gente ficou esperando o príncipe encantado. Ou, como nos diz a Vivian, não ficou acreditando em ninguém. Eu não quero me relacionar com ninguém. Sabe por quê? Porque eu não quero me ferir de novo. Não, Vivian, sai dessa vida. Vamos lá, marca um horário comigo, vamos conversar, vamos sair dessa vida, vamos fazer alguma coisa para que você volte a acreditar no amor, ok? E aí o Christian, oh, meu querido, como vai você? Nunca tive nenhum relacionamento afetivo até hoje. O que fazer? Técnicas em especial? Sabe qual é a técnica? Experimentar. Vai à luta. Você tem que sair da casca do ovo e fazer experiências. Você, do jeito da Vivian, tem muito medo de se machucar. Você já não se machucou, Cris? Mesmo querendo fugir? Eu vou falar uma coisa para vocês. O mundo precisa de proatividade. Você não quer ir para 2013 querendo novas coisas, propondo novos sonhos, fazendo a mesma coisa que você fez em 2012, né? Você não vai me dizer que você vai renovar seus votos de ano novo para 2013 indo com o mesmo comportamento, pelo amor de Deus, né? Assim não vai funcionar mesmo, você vai ter o mesmo resultado. Então, Christian, se isso era até agora, vamos fazer algo diferente para 2013? Você também, marca um horário, vem falar comigo.
Você merece um relacionamento amoroso. Facinho, facinho. Primeiro que você é lindo, gostoso, bacana, inteligente, interessante. Vai pra frente, cara. Fazendo experiência. Vai acertar todas? Não. Vai magoar alguém? Vai. Vai ser magoado? Vai. Mas lembra dos 4 passos? O terceiro é o perdão e um novo comportamento. E aí você pode fazer a mudança. Ok? Vamos lá. A Neila Machado. Oi, linda. Você tá boa? Sensação de se sentir o pior. Como desfazer? Neila, para você, eu posso dizer que é só reciclar. Sensação de se sentir pior. Exatamente assim. Recicla, minha linda. Isso é só padrão. Quem é que se sentia pior na tua casa? Mãe, teu pai, pai substituto. O que é que você viveu na tua infância para lá na infância ter a sensação de que você era menos? Vou dar uma dica para todos vocês. Todos nós temos uma sensação de incapacidade. Porque lá na nossa infância, quando nós fomos nos construindo como gente, nós éramos menos capazes do que os nossos pais. A gente se sentia menos capaz. E nós fomos crescendo com essa sensação de incapacidade. E teve pai e mãe que, infelizmente, não deram uma boa dica, não contaram pra gente que era só uma fase de crescimento, de que a gente era capaz sim. E aí, essa falta de dica fez com que a gente crescesse se sentindo pior. Neila, você é uma linda, você não é pior do que ninguém. Aliás, o autoconhecimento nos traz isso. A compaixão também, lembra? Nós somos iguaizinhos a todo mundo. Toda a humanidade tem o bem e o mal dentro de si. Qual é a diferença? Quem dá conta de ser feliz? Quem se apropria disso. Então, queridinha, recicla e me dá notícia. Mas, ó, recicla um montão e me dá notícia depois, tá bom? Saudade de você. O Edson Ferreira, como o Centro Hoffman vê o relacionamento homossexual? Certo e errado. Um relacionamento homossexual. Nem certo nem errado. Tudo isso é julgamento. Edson, julgamento foi o que fizeram na nossa vida. Lá na infância, a gente era julgado. Nós estávamos certos ou errados. Quando a gente acertava, quem teve sorte recebeu parabéns. Na minha casa, vou contar uma coisa. Quando eu acertava, meus pais diziam que eu não fazia mais que obrigação. Ah, então, nem parabéns tinha. Mas bronca tinha, palmada também, castigo também. Então, eu aprendi a julgar. Essa história de homossexualidade, desde 1977, a Organização Mundial da Saúde diz que não é desvio, não é anormalidade, não é nada. É aquilo que é. Ok, nem certo, nem errado. É o que é. E tá tudo bem. O homossexual, o heterossexual, o bissexual, seja qual for a escolha e a opção sexual, somos parte da mesma humanidade. Quem é que se importa e quem tem alguma coisa a ver com o que o outro faz na cama, está com problemas na sua própria sexualidade. Seria bom o autoconhecimento para dar uma boa olhada nisso. O resto, puro preconceito. Neila, e depois do processo, como expressar a raiva? Ah, Neila, vai lá para a expressão. Você sabe. Pega lá os instrumentos que a gente te ensinou e expressa. Usa travesseiro, usa almofada, usa os seus recursos e expressa a raiva. Lembrando que precisa ser um lugar protegido e nunca expressar a raiva em direção ao outro. O outro não merece. Se responsabiliza pela sua raiva. A raiva é sua. O outro não merece recebê-la. Então, expresse assim no lugar adequado. Ok? Mais algum? Regina Oliveira. Elô, e quando duvidamos das pessoas, mesmo elas sendo muito próximas? Ai, então, Regina, é tão chato isso, né? Mas, de novo, a gente volta lá. A gente não teve uma consistência de amor. Então, a gente duvida da consistência do amor do outro, mesmo os mais próximos. Aliás, quando a gente fala de relacionamento amoroso, a gente duvida do nosso relacionamento amoroso. Quantas provas de amor e de confiança a gente exige da pessoa amada? E quando ela dá, quanto tempo dura essa prova? Qual é a outra? O que mais que o outro precisa fazer?
Agora, tudo isso é com você. Lembra que a desconfiança é um comportamento negativo e indesejado, que está dentro de você e que você aprendeu. Portanto, pode ser expressado, pode ser perdoado e pode ser modificado. Tudo vem com um método. E método sem prática não funciona. De novo, moçada que fez o processo, que está me ouvindo, não adianta ter feito o processo sem reciclar, sem continuar usando as técnicas, as ferramentas, o processo acaba morrendo dentro de você. P's, 3 P's, lembra? Fica com isso. Paciência, persistência e prática. Continua praticando. Precisa de ajuda? Liga, telefona, manda e-mail, entra no Skype, fala no Face, dá notícia. Procura a gente, mas a prática é fundamental. Mais alguma coisa? Oi, Alan. Você tá bom, meu querido? Como faço para não voltar a magoar novamente as pessoas que amo? Então, Alan, não tem muito jeito. As pessoas que estão muito próximas de nós serão magoadas por nós, serão magoadas. Sabe por quê? Porque a nossa humanidade tem o bem e o mal juntos. Então, de vez em quando, a gente escorrega. De vez em quando, a gente usa o nosso pior para a pessoa mais querida, aquela que está do ladinho e colado a gente. E um segredo, aquela que a gente tem garantia de afeto. Aquela pessoa que a gente tem certeza que vai continuar do nosso lado, é ela que a gente vai magoar. Então, faz parte da nossa história. Por isso a gente precisa perdoar. Sabe aquela máxima bíblica? Perdoar 70 vezes 7? Então, o cara sabia o que ele estava fazendo e falando. Porque é isso a nossa vida. A gente vai precisar pedir perdão e vai precisar perdoar as pessoas sempre. Porque a nossa humanidade vai ferir. Porque nós somos 98% macaco, Alan. Não vai ter muito jeito. Pede perdão e vai fazendo cada vez o seu melhor, vai reciclando, as coisas vão melhorar. Mas lembra, perfeitas, elas não ficarão. Portanto, nunca mais vou magoar, isso é papo furado. É a história da carochinha, tá? Vamos lá, Adriana, minha querida, você tá boa? Elô, de um tempo pra cá, não só como muitos amigos têm acreditado que eu deixo meus parceiros loucos, porque essa é a única explicação para tudo o que me acontece. Será que eu cobro demais? Ou eu? Acabou? Será que eu cobro demais? Você deixa eles loucos? Como assim? Se não for louco de amor, tem alguma coisa errada aí. Porque com os nossos parceiros, a gente deve deixá-los loucos de amor por nós. Você cobra demais? Você que tem que me contar. Você critica demais? Você é ranzinza? Você é insatisfeita? Tá sempre tudo chato? Então, Adriana, tudo isso é padrão, lembra? Padrão de comportamento negativo. Recicla. A palavrinha mágica, parece que é água com açúcar, mas, gente, essa ferramenta é poderosíssima. Recicla, fecha o olho e recicla. Começa a dar nova informação para o seu sistema nervoso. O seu cérebro está em crescimento, em desenvolvimento até a sua morte. Uma viagem mental faz coisas incríveis com você. Ok, Adriana? Um beijo. Reginaldo Silva de Oliveira. O que mais influencia na perseverança para 2013? Olha, eu acho que o que mais influencia na perseverança é a vontade. Você quer mudar? Você quer ter mais amor na sua vida? Você quer ter dias mais gostosos? Você quer ter momentos mais agradáveis? Você quer ficar com você de um jeito gostoso dentro do seu coração? Então, tudo isso é querer, vontade. E aí a vontade faz você ser persistente. Acho que é isso. Catarina Porto Rocha. Heloísa, como ficar radiante como os primeiros meses de processados? Não tem. Não tem. Sabe por quê? Os primeiros meses do processo é a experiência da paixão. Você já viu paixão durar? Não, a paixão dura mais ou menos 3 meses. Se tudo der certo e a gente tiver sorte. Porque às vezes ela dura alguns dias. Mas se a gente tiver sorte, a energia da paixão dura 3 meses.
Porque a paixão é um distúrbio mental. Pois é um distúrbio psíquico. Estar apaixonado é estar fora da realidade. Então, quando a gente sai do processo, a gente sai apaixonado por nós mesmos. Então, nossa, tudo é encantamento. Por 3 meses, nada pode acontecer de ruim com a gente, não é? Então, mas depois, essa paixão vai virar amor. E aí o amor não tem aquela coisa que tira o ar. Não, mas ele é consistente e gostoso. Isso é amor. Pergunta para as pessoas que vivem muitos anos juntas. Elas se olham com amor. Não tem mais aquela coisa de ai, o fulano me tirou o fôlego. Ai, isso é uma delícia, né? Eu concordo com você, mas não é fato. A gente não consegue viver isso a vida inteira. E por que não consegue? Porque não consegue, não é assim. Na medida em que a gente vai se ajustando, nosso psiquismo vai se ajustando, a gente vai ganhando amor. Ok? Keila Elô, como saber se devo reinvestir no mesmo relacionamento? Terminamos e estamos pensando em voltar. Dúvida cruel. Então, também não sei. Eu só sei que a gente aprende com a experiência. Tenta de novo. Qual é o problema de tentar de novo? Fazendo diferente, né, Keila? A gente precisa fazer uma experiência nova. Se você vai voltar para o relacionamento querendo outro resultado, você precisa ter outro comportamento. Do mesmo jeito que você vai esperar em 2013 um sucesso que você não conseguiu em 2012, você vai ter que fazer por onde? Nesse relacionamento também. Então, o que é que vocês, como casal, vão combinar de fazer diferente de agora em diante se vocês decidirem voltar? Aquela volta, experimenta. Eu sou a favor do amor. Eu. Faz o que vocês acharem melhor. Se precisar de ajuda, me chama. Ok? Bem, acabou. Estou super feliz com esse nosso bate-papo. Adorei. Preciso agradecer ao Ludi. Obrigado. Foi ele que teve a ideia da gente estar aqui essa noite. Agradecer a Solange, que foi só dedicação. Muito obrigada, Sol. Agradecer vocês que estão aqui me ouvindo até agora. E dizer a vocês até a próxima. E muito obrigada. Beijo.